Fala moçada, bom dia pra todo mundo, como é que estão? Tudo bem? Pois é, Porto Alegre, frio, inverno chegando, tudo maravilhoso. E ontem o Renato Portaluppi, vulgo para eles lá do centro do país, Renato Gaúcho, deu uma entrevista maravilhosa no programa Bem Amigos. E por que eu vou dizer maravilhosa? Porque o Renato deu uma entrevista gigante, o programa foi gigante, o programa foi, né, com blocos e perguntas sobre o Grêmio, sobre a relação do Renato com a direção, com alguns jogadores, e esclareceu algumas coisas. Renato ele tem muitas habilidades para fala, então ele sai muito bem de algumas perguntas. Vamos discutir um pouquinho sobre essa entrevista do Renato no programa Bem Amigos da Rede Globo. Quer saber um pouco mais? Quer ver um pouco destrinchar um pouco do que falou o Renato? Faz o seguinte, dá um me gusta aqui, ó, aquele okzinho, curte o canal, segue a gente, compartilha naqueles grupos de WhatsApp da gurizada que o troço vai ser violento. Temos novidades, todo dia de manhã vai ter um programa aí de Grêmio que deve estar estreando dia 24. Vamos estar divulgando tudo no pós-jogo agora do Grêmio e Lanús, quinta-feira depois do jogo. E domingo, nosso tradicional resenha tricolor, que também está passando por transformações. Não deixem de assistir. O negócio é o seguinte, Renato Portaluppi teve ontem no programa do Galvão Bueno, Bem Amigos da Rede Globo. Galvão Bueno tem um programa que é um programa referência, que é um programa que tem uma grande audiência. E ontem Renato, entrevistando o Renato, Maurício Saraiva, o da casa, né, o da província, Maurício Saraiva, também o Léo Júnior, né, o Júnior, grande craque do Flamengo, craque da seleção do Brasil e também de algumas equipes da Itália. Também o maluco do Kleber Machado e o próprio Galvão Bueno, né? Uma entrevista muito, muito legal. E aí, né, os primeiros temas falando de Grêmio, o Renato diz, né, que ele, depois da eliminação contra o Independiente del Valle, o Renato se sentiu bastante incomodado com as falas de algum dirigente que ele preferiu não nominar, dizendo que é um dirigente que quer ser presidente do Grêmio, que não ajuda em nada, que só atrapalha e que quer ter holofotes. Esse mesmo dirigente, ou pessoas próximas, que também começaram a divulgar as contratações de grandes nomes que o Grêmio estava fazendo com que as contratações inflacionassem. Esse mesmo dirigente que complicou, que foi no rádio falar mal do Renato para ganhar ibope, para ganhar holofote, o mesmo dirigente que também, a partir dele, sai as informações sobre algumas grandes contratações que o Grêmio estaria fazendo, e a gente sabe que essas grandes contratações passam pelo Rafinha, que foi contratado no final das contas, Rafael Carioca, Rafael Santos Borré, do River Plate, o Douglas Costa, o Roger Guedes, entre outros jogadores que poderiam estar pintando no Grêmio. O próprio goleiro Cássio, que foi um nome ventilado pela imprensa porque vazou de dentro do clube, entre outros nomes. E o Renato, né, falou que esse dirigente, né, sem citar nome, mas que para muitos foi o Oderich, né, o Oderich que foi na rádio Bandeirantes e despejou contra o Renato, dizendo que teria que mudar e blá blá blá. Com esse episódio, no momento da derrota do Grêmio Independente del Valle, a mulher do Renato liga para ele e diz: Renato, vamos embora, deu, basta, acabou, é hora de descansar, até porque o Renato com coronavírus. Lembrando que o Grêmio foi eliminado, o Renato estava com coronavírus, né, estava uma saúde, o Renato tem problema no coração, resolveu que não era o momento mais de se estressar, era o momento mais de dar uma pausa na carreira, e foi o que o Renato fez. Passado isso, então, Renato ontem disparou, e isso é um episódio que terão outros capítulos. A gente fala de um capítulo especial, esse capítulo que ele cita o Oderich, mas provavelmente, teremos outros capítulos. Renato cita também a relação dele com o grupo de jogadores como Mateuzinho, e é muito interessante pensar nisso. Nesse tópico dessa entrevista, eu acho que daria para citar assim, ó, Oderich, primeiro tópico, a relação deles com os jogadores, Maicon, é muito interessante falar do Maicon,
Luan, Jean-Pierre. E por último vamos falar do tema de política que surgiu no final do programa e também um passado do Renato como sétimo tema. Então o primeiro tema é o Oderich. O segundo tema que nós vamos falar é sobre o grupo de jogadores. Renato conta que os jogadores Mateuzinho, entre outros jogadores, foram até o quarto dele, invadiram o quarto dele 1 da manhã, fizeram uma festa e ele chorou durante 2 horas copiosamente, e aí os jogadores queriam fazer um churrasco especial para ele de despedida e ele disse que não, e se sentiu que o coração não ia aguentar, e realmente deve ter sido muito pesado. São 4 anos e 7 meses de convivência, algo muito pesado, e Renato rechaça o churrasco e volta para o Rio de Janeiro, dizendo ele que ele mesmo desejou para o Thiago Nunes uma boa sorte e que deveria acolher muito bem esse grupo, que esse grupo é muito bom. Mas o Renato cita, nesse churrasco, ele cita o Mateuzinho e cita outros jogadores mais jovens. Cita o Diego Souza também. Próximo passo que eu quero falar é o Michael. Ele não cita o Michael aí. E aí eu acho que tem um quê na questão aí que nós temos que conversar. O Michael estava pronto para jogar? Não, para sair do time. Renato, quando pede Thiago Santos, quando pede o Rafael Carioca, ele já encaminha. Não vai jogar Michael e Mateuzinho. E isso é uma coisa que o Thiago Nunes vai ter que resolver. Jogar Michael, Mateuzinho e Thiago Santos, nós não ganhamos nem do Zequinha. Por quê? Porque o time não vai ter velocidade. E o Renato, ali ele é bem claro. Se há 5 anos atrás o Michael é seleção, ele encheu a bola do Michael, para depois dizer assim, ó, as lesões atrapalharam e o Michael já praticamente não tem mais condições de jogar bola em alto nível. Então o que se vê com isso? O Michael, ele não é citado pelo Renato como os jogadores que foram lá abraçar ele, embora o Renato diz que ele é muito amigo. E o Renato, sem esperar muito, diz: o Michael não tem mais condições, né? Lembrando que o Renato foi embora do Grêmio graças a uma expulsão do Michael no jogo contra o Independiente del Valle, que causou a demissão do Renato. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas é um pouco curioso. O Michael seria o cara que sairia do time, e hoje o time do Thiago Nunes começa a partir do Michael. Agora, Thiago Nunes, vamos lá, né? Vamos ter que dar um jeito nisso. Esse time tá lento ainda. O time teve menos posse de bola que o Caxias, né? O time teve menos posse de bola que o Caxias. Mas vamos lá, o assunto aqui é Renato. Aí vamos, próximo tema. Próximo tema que nós vamos falar então a gente falou aqui, ó, a gente falou do Renato com o Oderich, Renato com o grupo de jogadores, Renato com Michael. Renato também falou de Jean, Pierre e de Luan. Renato disse que muitas vezes levou o Jean-Pierre na sala dele, mostrou o vídeo, dizendo: ó, Jean-Pierre, tu não pisa na área, tu começa a jogar, tu faz uma jogada maravilhosa, dá um passe maravilhoso, mas não tá na área para fazer o gol. E ele falou que ele falava isso do Luan também, que ele falava a mesma coisa pro Luan, dizendo assim: olha, gente, se vocês não jogarem mais perto do gol, acompanhar a jogada até o fim para poder concluir, fazer o gol com a qualidade que vocês têm, ou se vocês fizerem isso, vocês vão jogar num time da Europa e vão para a seleção brasileira, e se vocês não fizerem, vocês vão ser contestados, inclusive no Grêmio, como titular. O fato é que, falando a verdade para vocês, e eu quero que vocês também falem para mim, eu sempre vi uma má vontade do Renato em relação ao Luan e em relação ao Jean-Pierre. Eu vi uma boa vontade sempre com o André, eu vi sempre uma boa vontade com o Robinho, eu vi sempre uma boa vontade com esse Lucas Silva coxa colada, com outros jogadores, principalmente com o André e com outros jogadores que o Renato trouxe. Agora, o Luan, na primeira oportunidade, a primeira crise, o Luan jogou 5 partidas mal e foi pro banco. O Luan jogou 5 partidas mal e acabou no banco do Grêmio. O Jean-Pierre, eu não vou nem falar, o Jean-Pierre tem que provar todo dia que tem que matar um leão por dia para ser titular do Grêmio. Por sorte, parece que o Thiago Nunes encaminharia uma titularidade que não vai acontecer, obviamente, porque agora o Jean-Pierre está machucado. Mas o Renato fala algo interessante. Fala pro Jean: tu tem 23 anos, é bom que tu comece a estudar melhor a questão da tua perna, porque tu se recupera e já vem uma outra lesão em cima. Recupera e vem uma outra lesão em cima. Muito, muito interessante isso, né? Mas eu discordo um pouco do Renato. Eu não vejo que o Renato tenha dado tanta chance assim como ele disse que lançou tantos guris. É questionável, porque os guris que o Renato lança são na base de 22 a 23 anos. Seriam tão guris assim? Quantos guris com idade menores que poderiam estar jogando no lugar desses que ele traz para recuperar poderiam estar no Grêmio?
Ele fala ainda, eu não mudaria isso, eu faria tudo de novo a recuperação dos jogadores. Tudo bem, Renato, perfeito. Mas e quantos guris? E o TT? E o Diego Rosa, que não tiveram chance? O Diego Rosa não teve chance porque tu contratou o Robinho. O Diego Rosa foi embora do Grêmio porque sabia que não iria ter chance porque estava o Robinho ali. E o TT? Tinha o André ali no lugar do TT. Tinha outros caras jogando e o TT estava ali no grupo de transição. O TT com 17 anos jogaria mais que o Hernani Brocador, mais que o André, mais que qualquer centroavante que tu trouxe, mais que o Jael, inclusive. Sabe? Então, assim, vamos ao céu e vamos ao inferno. Renato foi bem, foi mal também, e teve no meio, e teve na linha da mediocridade muitas vezes também teve. É interessante falar sobre tudo isso. Por último, eu gostaria de falar então sobre, né, no final do programa, o Galvão Bueno. Ele não é à toa que ele é o maior jornalista da história do Brasil, do esportivo. Ele é o maior jornalista esportivo da história do Brasil, com a habilidade que ele tem habilidade com as palavras de inquisição. Ele consegue inquirir o que ele quer e ele consegue inferir, ele consegue colocar coisas também na boca, porque ele é um cara com muita habilidade, tem uma voz muito carismática, e no final do programa ele levanta a bola entre o Casagrande, né, que todo mundo sabe que é um homem da esquerda, e o Renato fala, vocês são amigos, não sei o que, e ele sempre instiga essa relação da amizade ali. Eles mostram foto do Casagrande com o Renato, não sei o que, e aí o Galvão Bueno é muito habilidoso. O Galvão Bueno é muito habilidoso, ele sabe que a situação do país é uma situação polarizada, né, em que muitas pessoas que são, por exemplo, bolsominho, que são do Bolsonaro, então, tudo que é petista é bandido, e o do petista não, é Bolsonaro, é bandido, é assassino, é genocida. E o Galvão Bueno traz para uma linha de normalidade. Não, fulano é petista, o Casagrande é petista, o Renato é bolsonarista, vocês podem conviver, ser amigos, fazer churrasco, sei o quê, e trocar outros assuntos de outras esferas que não necessariamente possam passar por uma discussão política e de uma aniquilação total daquele que se supõe ser o seu adversário político, mas sim uma convivência pacífica. E essa habilidade que o Galvão Bueno consegue colocar ali é muito interessante. O Galvão Bueno, ele é muito habilidoso, realmente ele é muito habilidoso. E o Renato ficou um pouco sem jeito no início, o Casagrande também se sentiu que há uma mágoa, se vê ali nitidamente que há uma mágoa entre os dois, mas essa mágoa aos poucos vai sendo superada, assim como nós também devemos superar nossas mágoas com as pessoas que a gente convive, enfim, que não tem a mesma ideia política e social que a gente, mas se todo mundo pudesse se aproximar das ideias e que o bem e o melhor e a vida e a qualidade de vida chegue a todos, eu acho que esse é um dos nossos maiores objetivos. Por fim, os momentos de seleção brasileira, os momentos com ele com o Júnior na Itália, e faltou muita coisa. O Renato mesmo deve ter um acervo grande com o Maradona, porque disse que ele era muito amigo do irmão do Maradona. Enfim, deve ter coisas maravilhosas. O Renato, ele daria uma resenha gigantesca. O Renato poderia ficar 5 horas fazendo o programa tranquilamente, mas o Renato poderia trabalhar na Globo. Em vez de treinar time, ele poderia estar justamente na Globo, porque ele tem uma qualidade de estar ali. Imagina o Renato de um lado e o Casagrande do outro. Seria um programa assim que, para reconstruir essa imagem que a Globo, né, sem grana nos últimos tempos, acabou perdendo. O fato é que o programa do Galvão Bueno é um programa muito, muito, muito interessante, é um programa que desnuda tudo. E para finalizar, é muito engraçado ver o Maurício Saraiva, às vezes ele era o mais polido, o mais tímido e o mais assim, com medo de tomar uma bordoada do Renato. E o Renato, ele não foi para dar bordoada, ele foi a uma branda, tranquila. E foi muito legal. O Renato declarando seu gremismo para todo sempre. Inclusive o Galvão Bueno também instiga isso de forma amigável, dizendo, Renato, então tu deixou as portas abertas, não sei o quê. E o Renato, não, agora não, mas quem sabe, todo mundo sabe. O Renato em 2, 3 anos estará de volta a Porto Alegre, será muito bem acolhido, como sempre foi. E quem sabe com umas evoluções humanas e tudo mais, que ele possa também melhorar no seu discurso, melhorar na sua parte técnica, tática, que o Renato venha para ser não apenas o maior ídolo, não apenas o cara da estátua, não apenas o cara que nos deu o tri, não apenas o cara que nos deu o Mundial, mas também que seja um cara querido também pelas palavras, pelo bom trato com as pessoas, e que nisso a gente possa também desfrutar desse nosso ídolo a pleno, a 100% da torcida, e que todo mundo possa poder
voltar aos estádios e poder ver o Renato de novo no Grêmio. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa. E que venha no futuro, né, um próximo Renato. Né? E o Renato também desejou falou do seu desejo, não quis treinar times de Singapura, que é um país maravilhoso, não quis ir para Singapura e também não quis ir para a Arábia porque ele quer ficar aqui para treinar a seleção brasileira. Então te cuida, Tite, porque o homem é forte e agora ele está disparando direto em direção à seleção brasileira. Ele tem condições plenas de disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, ser um treinador da seleção brasileira, e eu acho que isso vai acontecer cedo ou tarde, não agora, mas provavelmente daqui a um ano e meio, quando tiver a Copa e o Tite provavelmente saia e Renato chegue para assumir o seu lugar. É isso aí, minha gente, um abraço para todo mundo. Baita entrevista do Renato ontem no Bem Amigos, muito legal. Procurem essa entrevista no YouTube. E é isso aí, siga o nosso canal, dá um me gusta aí, se inscreve no canal, vem com a gente, compartilha com os amigos. Se não gostou, me xinga também, faz o que tu quiser. Aqui é livre, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Um abraço e dale amigos.